Deus abençoe a todos, irmãos, irmãs, amigos, amigas, a todos que possam interessar, a todos os inscritos no canal, aqueles que estão passando somente pelo canal, que sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo e saiba que este canal tem um só intuito, de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo através dos seus feitos, através da sua palavra, através de testemunhos, histórias bíblicas, trazer coisas boas. E a coisa boa deste mundo, uma das coisas boas deste mundo, a maior de todas elas, é indiscutivelmente a presença de Deus, a palavra de Deus e a vida de Deus em nós, não é mesmo? Então, dessa vez, eu estou trazendo um testemunho importantíssimo, o qual aconteceu com a minha mãe há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás, aconteceram muitas coisas. Aconteceu o casamento da minha mãe, do meu padrasto Luciano. Os dois foram felizes e estavam ali vivendo uma vida realmente com conhecimentos em Cristo, com as dificuldades que tem o casamento, mas tranquilamente como uns verdadeiros pombinhos, né? Mas, como todo casamento e todo amor é provado, o deles também foi provado. A mãe começou a passar mal, começou a sentir dores no peito, falta de ar, tontura principalmente. E numa dessas tonturas, ela fraturou o nariz. Fraturou o nariz e ali nós fomos na oração, conversando com ela. Eu particularmente conversei com ela e disse a mãe crê que Jesus pode curar o nariz da mãe? Porque se fosse esperar pela a saúde pública, ela sempre é demorada, tu tens que aguardar fila, né? Não somos só nós que estávamos esperando, mas outras pessoas também estavam esperando. Então, ver a tua mãe ali passando pelaquela dor, pela aquela coisa terrível ali, e saber que Jesus está ali e Ele cura, e Ele faz isso, Ele já fez isso na cruz do Calvário. Então, eu conversei com ela e ela disse, sim, filha, eu creio. Eu disse, então vamos orar, mãe, vamos orar que Jesus vai curar o nariz da mãe sem a mãe precisar fazer uma cirurgia. Daí foi orado, buscado do Senhor, e para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, hoje só tem uma cicatrizinha, ela não precisou de cirurgia e nem nada para restabelecer e restaurar aquele nariz, né? O Senhor Jesus esteve ali e curou. Mas as tonturas continuavam e ela fez exame, e esses exames constataram que ela tinha 1,5 litro de água pressionando o coração, pressionando os outros órgãos. Então ela podia vir a óbito a qualquer momento e a gente nem sabia por que era, né? Então a cirurgia foi marcada às pressas, né? E nós todos fomos todos pegos assim de surpresa, porque ninguém quer, ninguém espera. A mãe também não era uma mocinha para ela estar fazendo uma cirurgia assim. Então isso deixou nós todos apavorados e ao mesmo tempo esperançosos e confiantes de que Deus ia socorrê-la, né? Que Deus ia fazer um milagre na vida dela. Eu sempre costumo dizer que a mãe é um poço de milagres, porque Deus escolheu ela para curar um câncer maligno de anos atrás. Então escolheu ela para curar enfermos, que através dela, o instrumento, levando a palavra e a oração, algumas pessoas foram curadas por Jesus Cristo, né? E então eu costumo dizer que ela é um poço de milagre. E esse foi vários milagres em um milagre, né? Então, constatado que ela tinha esse 1,5 litro de água pressionando o coração,
ela aguardou para o dia da cirurgia. E nós todos fomos oração, porque era uma cirurgia de risco, né? O médico mesmo falou para o pastor e para a irmã Elisângela que era uma cirurgia de risco e que eles não podiam dar garantia nenhuma. Só de ela ter chego lá no hospital já era um milagre. Ela foi então para a cirurgia, nós pedimos a todos os irmãos do Tabernáculo Monte Moriá e Rio do Sul para entrar em oração, todos entraram em oração, nós, os filhos também, entramos em oração, muitos conhecidos entraram em oração e pedimos a Deus, e essa cirurgia foi muito complicada, muito mesmo complicada, tiveram que ressuscitar ela, um médico alguns médicos já tinham até estava desistindo, mas eu soube que teve um médico que não desistiu e eu creio que ele foi um instrumento nas mãos de Deus. E a mãe finalmente saiu daquela cirurgia e nós fomos agradecidos a Deus por isso. E ela foi para o quarto. E aí o médico já tinha colocado para nós que ela poderia ficar com alguma sequela, ou de não andar, ou ficar débil, ou alguma coisa assim. Mas nós sabia e cria que Deus, se fizesse um milagre, Ele não ia fazer pela metade, Ele ia fazer completo. Então, nós dividimos os dias, né? Para não ficar tão pesado para minha irmã, que ficava às vezes 3 dias lá acompanhando a mãe no quarto. Então o pastor dividia, eu dividia com a minha irmã. Um dia era um que ficava lá acompanhando, o outro dia era outro. E no meu dia ela começou a passar muito mal, e começou a sair sangue do local onde tinha feito a cirurgia. E ela foi se passando na minha frente, eu clamei ao sangue de Jesus, clamei a Ele, e eles levaram à pressa ela de novo para a mesa de cirurgia. E a gente sabia que se a primeira cirurgia já era de risco, imagine aquela, né? Então lá constataram que ela tinha uma hemorragia no próprio local da cirurgia e que eles teriam que estancar o sangue. Como ela já tinha perdido muito sangue, ela teve recebeu várias bolsas de sangue e adquiriu uma anemia muito profunda, sabe? Ela estava toda amarela, eu nunca vi uma pessoa tão amarela, os dedos, tudo amarelo, né? Anemia. E foi para essa cirurgia. E nós todos clamando ao Senhor Jesus que tivesse misericórdia, porque eu, de fato, não estava preparada para que, se fosse essa a vontade de Deus, eu não estaria preparada. Não posso falar pelos meus irmãos, mas eu não estava preparada e não sabia o quanto a minha fé tinha que ser aumentada. E Deus provou. Nenhum homem pode surpreender a Deus, mas Ele pode nos surpreender a qualquer momento. E esse evento que aconteceu com a minha mãe, essa enfermidade, mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo e me fez ver que a fé de andar sobre as águas como Pedro, através dos muitos milagres que Deus fez usando o seu instrumento, ainda não era o suficiente, que devia ser aumentada, a ponto de como Abraão, né, entregou seu próprio filho e disse, se essa é a tua vontade, Senhor, amém. Eu não estava pronto para dizer amém, mas hoje, pela glória de Deus, eu orei a Deus, né, naquela situação, e disse ao Senhor, Senhor, conceda, Pai, mais uns dias, Senhor, conceda mais uns dias. Se tu fizeres isso, o dia que tu quiseres levar ela, eu não vou questionar. Eu não vou prometer que eu não vou sentir dor, mas eu não vou questionar. E assim tem sido. Glória a Deus por toda a sua misericórdia. Ela foi para a cirurgia, foi uma cirurgia mais rápida do que a primeira. E logo ela voltou para o quarto. Claro que ela tinha que tirar a água do pulmão, né? Ela tinha que caminhar, fazer exercícios. O médico deixou muito bem claro, né, que ela tinha que ter
todos os acompanhamentos ali, de fazer ela andar, mesmo que ela não pudesse, que ela estava muito fraca, fazer ela se levantar um pouco, comer, né? Para que ela ficasse forte, né? E vencesse a anemia e também vencesse aquela água no pulmão ali alojada, né? Então fizemos tudo segundo o que o médico dizia, e a oração principalmente, né? E aí numa desses eventos para abrir o apetite dela, a minha cunhada fez uma sopa famosa, né? E levou para ela tantas coisas gostosas que a gente levava para ela não tinha muito apetite. E essa sopa ela começou a ter apetite, começou a comer e foi uma maravilha. Deus começou a operar. Ela, com o passar dos dias, foi se recuperando, foi limpando a água do pulmão, foi passando os dias e ela já querendo ir para casa. E o médico não queria liberar ela assim que de modo algum que ela corresse algum risco. Então ele foi muito cauteloso e a gente entendeu, né? Mas ela estava muito agoniada para ir para casa. E ela estava muito fraquinha, não conseguia ficar em pé sozinha, para o banheiro tinha que acompanhar em todos os sentidos. Então ela ficou alguns dias ali. E daí ela chorava, né, porque ela queria ir para casa. Teve até um evento ali, um dia que ela disse que queria até fugir, né, porque ela não aguentava brincando, né. Mas graças a Deus ela não ficou com nenhuma sequela, ficou ciente, passou pela prova de estragar os aparelhos auditivos, porque ela usa aparelho auditivo, os aparelhos estragaram, então tudo que falava com ela tinha que falar ao ouvido, pertinho dela. As dentaduras móvel, superior e inferior também deram problema, então foi uma prova muito difícil para ela, mas ela de fato conseguiu vencer. Os dias foram passando e ela finalmente conseguiu ir para casa. Daí ela foi para casa primeiramente foi para casa da minha irmã, a Márcia. Lá foi atendida com muito carinho, com muita atenção, tanto da parte dela como do esposo, Marciano. Então ela teve que começar do zero, tinha que segurar ela para ir no banheiro, tinha que segurar ela para tomar banho, tinha que incentivar ela a andar, tinha que incentivar ela a comer, porque o médico disse que qualquer coisa ela ia voltar para o hospital, se não mudasse o quadro dela, de anemia, essas coisas, de fato ela ia voltar para o hospital e ele não poderia dar garantias nenhuma, né? Porque ele deu alta em confiança que nós faríamos esses exercícios, essas coisas para ela, e de fato fizemos, né? Então ela já um pouquinho mais forte, não tão forte assim, ela foi para minha casa. Daí lá eu pensei assim, meu Deus, ela tá com tanta pouco apetite, o que que eu vou fazer? Nunca fui uma master cook na cozinha, né, como diz assim, mas o que eu vou fazer para ela ter apetite? Lógico que eu queria receber a minha mãe na minha casa e lógico que eu queria cuidar dela. Então meu esposo foi muito parceiro nisso, né? Ele ficou do meu lado, ele me ajudou e eu fiz a oração para o Senhor e disse, Senhor, o que que eu vou fazer para abrir o apetite dela e tudo que tu precisar, peça para o Senhor Jesus. Eu pedi para ele e ele me capacitou e ele disse, faça o simples. E o simples, minha mãe sempre foi uma mulher muito simples, ela sempre conseguiu pegar um pouco e fazer um manjar para nós, né? Então o simples dela, uma polentinha, feijão, ovo, frutas, batatinha, então coisas que eu sabia que ela gostava. Então fiz um feijão daí com caldinho, e esse feijão tem até uma foto dele aqui, a polenta com ovo também tem a foto aqui, e foi abrindo o apetite. E paralelo a isso, a gente colocava no ouvido dela, que ela ainda não tinha o aparelho auditivo, alimentando a alma dela também através das pregações, dos hinos. Enquanto eu preparava o alimento, o suco para anemia, o meu esposo fazia caminhada com ela, claro, no tempo dela.
e quando eu podia eu ia, porque às vezes eu estava preparando as coisas dela, o alimento dela. E assim foi passando os dias, caminhadas, alimento, frutas, até eu indico uma coisa para quem está passando pela anemia, é salsa, essa salsinha que você tem ali na horta, eu compro no mercado, com um copo de suco de laranja todos os dias, por 30 dias, é tiro e queda para anemia abaixo de Deus. E daí para ela não enjoar, um pouquinho de beterraba no dia seguinte, assim a gente foi mudando e ela foi criando forças, criando, aumentando a fé dela e queria ir para casa dela. Nós não deixamos os irmãos, em comum acordo, não deixamos ela voltar logo para casa em Atalanta, porque é melhor que uma mulher, né, cuide, uma filha no caso, cuide, ter mais atenção, até tem os trejeitos, tem os jeitos, tudo para cuidar dela, né, para depois então ela poder ir com o esposo, né, que um homem ele já não tem tanta aquela manha, entre aspas, né, não podemos generalizar, porque tem homens muito melhores do que algumas mulheres, né. Então ela já estava agoniada para ir para a casinha dela, para a hortinha dela e tudo. E chegou o dia que a gente viu que ela estava bem, que ela estava se alimentando, que ela já estava fazendo arte de descer a escada sozinha e ir no banheiro, no meio da madrugada. Então tem certas coisas assim, eu estou tentando resumir para não ficar um vídeo muito longo, mas esse testemunho, ele me deu muito trabalho. Eu gravei outros vídeos, mas não consegui finalizar porque a gente tem que manter, quando tu estás retratando, tens que manter uma certa distância quando se trata de afeto, de alguém que tu ama, para que aquilo não interfira naquilo que tu quer transmitir, que é a verdade e a realidade. Então, chegando aquele dia, ela finalmente foi para casa, nós levamos ela para casa e a felicidade dela de estar na casa dela, de ir lá ver a hortinha dela, tem foto aqui também, de curtir o esposo dela. E aí entrou uma outra etapa onde o esposo dela passou a cuidar dela, a gente todo dia por telefone, por mensagem auxiliando, porque é 40 minutos, uma hora da nossa cidade para a cidade onde ela mora, e conversando com meu padrasto, e ele dando os remédios certinho, e ele fazendo a alimentação certinha, e ele, qualquer coisa, ele teria que comunicar para nós já rapidamente, porque se precisasse buscar e levar essas coisas, então a gente ficava sempre em contato com ele, e ela realmente foi se recuperando, e não bastasse tudo isso, numa dessas, que ela estava um pouco fraquinha ainda, então a gente não deixava ela ir no banheiro sozinha nem nada. Ela escorregou e quebrou a cavícula. Pensa, quebrou a cavícula e como a gente não ia ficar esperando pela saúde pública, às vezes é demorado, a gente já sabe disso, é muitas coisas para atender. E nós entramos em oração e eu disse a ela, mãe, a mãe crê que Deus pode curar a mãe dessa enfermidade e restaurar totalmente o braço. Eu creio. E foi orado, o pastor orou, os irmãos oraram, aquela bola, que era uma bola assim, foi diminuindo. E para honra e glória de Deus, aquele braço ficou são, onde ela pôde agradecer a Deus, glorificar e levantar os braços, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então o que eu digo, eu não sei o problema que você está passando, não sei a dificuldade sua, mas eu quero que você saiba que Cristo, Jesus Cristo, aquele Jesus lá do Velho Testamento é o mesmo do Novo, é o mesmo e eternamente será. Ele ainda está operando por meio do seu profeta, por meio do Espírito Santo, na sua noiva e a todos aqueles a qual o receber com fé, verdadeira fé. Então espero que esse testemunho tenha te ajudado de alguma maneira, e que Deus abençoe a sua vida, e que Deus aumente a sua fé, e creia
que o Senhor Jesus é aquele que tudo pode, o Deus do impossível. Então Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.